Boa tarde a todos. Reputo que seja uma oscilação previsível e esperado dentro de uma competição longa, né? Nenhuma equipe consegue ser estável dentro de uma competição longa, como é uma competição de cenário de campeonato brasileiro. E a gente está muito atento que em um certo momento isso iria acontecer, porque a gente fez um primeiro turno fora da régua. Então, às vezes você acaba pagando pelo seu próprio sucesso, né? Pagando entre aspas, né? Porque você tem um primeiro turno de excelência, né? Como a gente teve, os números podem dizer por si só, com mais de 80% de aproveitamento, e o segundo turno a gente começa num volume como a gente não começou o primeiro turno. Então, essa oscilação que sempre acontece em todos os campeonatos que eu já disputei, ela veio agora, no início do segundo turno. E é um momento que a gente dá para recalcular a rota rápido, né? Eu não digo nem recalcular a rota, a gente passar por essa nuvem, né? Porque você recalcula a rota quando tem tempestade, e aqui dentro não tem tempestade. É uma nuvem que a gente acabou encontrando, que a gente vai ter que desviar e voltar ao sentido que a gente estava no início do campeonato. Então, mas a gente está bem atento a isso, apesar da gente ter essa instabilidade dentro da competição. A gente classificou com 3 rodadas de antecedência, a gente é líder da competição e vamos buscar fazer um jogo dentro de casa para que a gente possa manter essa liderança e realmente voltar buscar ter aquela trajetória que nós tivemos no primeiro turno da competição. Sim, isso aí já está sendo, sabe? É trabalhado desde o início do trabalho. A gente sempre busca antever, busca antecipar um cenário que possa acontecer. Então, a gente coloca esse cenário, né? Se acontecer isso, a gente vai por esse caminho. Se acontecer isso, a gente vai por aquele caminho. Então, assim, a questão com o grupo é uma questão assim que está muito controlada. O grupo entende que foi uma instabilidade que a gente viveu. Apesar da instabilidade, a gente tem uma performance muito boa dentro do campeonato. Eles têm consciência que a gente precisa voltar a ter uma sequência de vitória. Eu acho que a gente vai buscar nesses 3 últimos jogos os 9 pontos que a gente tem direito. Então, a questão do grupo está muito bem controlada, o grupo está consciente. A gente tem feito trabalho internamente, não só eu, como o departamento de futebol, entendendo que a gente precisa ir muito bem nesses 3 jogos e já está muito bem preparado para que a gente possa entrar no mata-mata muito forte. E talvez esse cenário, né, dessa instabilidade no início do segundo turno, a gente de tudo, né, até do momento difícil, a gente tira benefícios. Então são alguns benefícios que a gente vai tirar, como, por exemplo, você pegar uma equipe como o América fora de casa e fazer um jogo não muito plástico, mas sim competitivo e trazer um ponto. Isso é um cenário que a gente deve encontrar no mata-mata. Ter uma diversidade dentro de casa diante do Central foram cenários que a gente não tinha vivido ainda dentro da competição. Isso tudo faz a gente começar a entender, contextualizar o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa entender para a sequência da competição. Diante do Santa Cruz, muito cuidado. A última partida do Santa Cruz, ele fez uma boa partida diante do Central. O Central fez um gol de falta aos 44 do segundo tempo, onde ele venceu a partida. Então eles vêm de um bom jogo fora de casa, ele já tem vitória fora de casa. É uma equipe que a gente precisa ter todos os cuidados, como a gente tem diante de todas as equipes que a gente pega, mas eles já analisando o que a gente precisava analisar, o último jogo diante do Central, o jogo que eles venceram fora de casa. E só que assim, o Santa Cruz dentro de casa tem sua maneira de jogar e uma maneira de ter um jogo de imposição, um jogo de buscando o resultado, um jogo de ter um jogo como mandante e a gente ter, né, o aproveitamento que a gente tem dentro de casa com apenas um tropeço, uma derrota e bons jogos e boas vitórias dentro de casa. É isso que a gente pretende retomar depois do jogo do Central, para que a gente possa ter uma performance muito boa dentro de casa e que a gente volte a vencer e mantenha essa liderança da competição, que é muito importante para nós na trajetória da competição. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eternamor. Marcelo,
O Santa Cruz é um clube gigante, mas está na Série D. O que você diria ao torcedor que teme que o time repita os erros do passado e não consiga o tão sonhado acesso? Eu já posso contextualizar a sua pergunta dizendo que a gente aprende com os erros do passado, né? Apesar de eu não ter estado aqui num passado recente, como foi a última Série D, onde o clube não conseguiu se classificar na fase de grupos, onde outras competições que foram bem também na primeira fase e não conseguiu o objetivo. Claro que a gente procura se informar, procura entender o que aconteceu, para que seja um aprendizado, mesmo para a gente que não estávamos aqui no momento, e a gente entende, mas passou. A gente não pode pagar uma conta que não é nossa. Essa conta é de quem passou por aqui e não conseguiu o êxito. Mas a gente agora está bastante atento, né? Para que a gente termine essa fase de grupo buscando esses 9 pontos e a gente chegue o mais preparado possível para a gente buscar o nosso objetivo passo a passo. Não adianta eu pensar na segunda fase do mata-mata se eu não passei da primeira. Então, eu não quero falar de segunda fase de mata-mata. Eu quero falar dos 3 últimos jogos e já preparando a equipe para o primeiro mata-mata. A gente fala muito dos 3 mata-mata, mas para eu poder ter os 3 mata-mata, eu tenho que passar do primeiro. E primeiro eu preciso entender quem eu vou pegar, qual vai ser a nossa logística, qual vai ser o adversário. Então não adianta eu falar de segundo mata-mata, terceiro mata-mata, de semifinal, se eu já tenho só o direito de jogar o primeiro mata-mata que nós conquistamos. Então vamos focar nesses 3 últimos jogos, que é muito importante. Ser primeiro colocado é muito importante, e ser primeiro colocado no geral é importante, ou ficar entre os 4 primeiros geral, para que pelo menos a gente decida até o último mata-mata de classificação em casa. Se a gente vai buscar a primeira colocação para decidir tudo em casa, ou pelo menos ficar entre os 4 primeiros para a gente decidir os 3 mata-matas, o segundo jogo em casa. Obrigado. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, a palavra crise, ela não cabe no interno do Santa Cruz nesse momento. Não existe crise, tá? Não existe crise financeira. Foi um recálculo que teve que fazer para a sequência. A gente está muito bem respaldado pela nossa diretoria. A gente está sendo, o nosso presidente, junto com o corpo diretivo, esteve pelo menos reunido com a gente 2 vezes na última semana, sendo bem claro, bem objetivo. A gente vê um movimento muito grande da diretoria para que possa sanar isso o mais rápido possível. Existe sim a pendência, mas é uma pendência que não impacta nada ao grupo de trabalho. Independente da gente estar com 1 dia de atraso ou 3 meses de atraso, que não é o caso, nós vamos ter a mesma entrega como tivemos diante do América fora de casa, o mesmo empenho nos treinamentos. A gente vai cumprir tudo aquilo que a gente acordou até o final da Série C, porque a gente não joga só pelo contrato. O contrato é importante. A gente joga por uma torcida apaixonada por um projeto que você mesmo falou que nos foi apresentado. Então, assim, internamente não tem tempestade, internamente não tem crise, está tudo muito bem alinhado entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Nós estamos muito... A diretoria, ela tem o voto de confiança meu, do treinador, a diretoria tem o voto de confiança dos jogadores, nosso presidente tem nosso voto de confiança e todos aqueles hoje que gerem o Santa Cruz, na questão Santa Cruz, comissão técnica e jogadores. Todos nós temos a consciência e nós não vamos deixar de empenhar nem uma gota de sangue a menos do que a gente empenhou até agora nessa trajetória. A gente tem muita convicção que tudo isso vai ser sanado em um curto espaço de tempo, e logo vocês vão ficar sabendo, porque a diretoria tem nossa confiança, o presidente tem nossa confiança. E a gente acredita sim no projeto que nos foi apresentado. A gente acredita naquilo que foi nos falado, porque são pessoas sérias que sentaram com a gente, são pessoas sérias que passaram o projeto. Percurso, trajetória de percurso, ter qualquer ruído é normal no futebol. A gente teve aí esse percalço, eu posso intitular como percalço, correto? Esse momento aí, que até então nunca tinha havido essa questão de salário aqui dentro, mas é uma coisa que a gente está muito
muito confiante, muito convicto que vai tudo ser resolvido. E o foco do Marcelo Cabo e dos seus comandados é única e exclusivamente dentro do campo, para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e entregar essa vitória importante para a nossa trajetória ao nosso torcedor. O que eu peço ao nosso torcedor que eles nos incentivem e nos impulsionem nos 90 minutos, durante o jogo, né? E ali estejam, joguem com a gente, porque eles fazem a diferença. E depois do jogo não for o resultado que seja satisfatório para eles, que eles protestem de uma maneira pacífica, como eles sempre fizeram. E aí eles vão ter, como tem o nosso respeito, né? A gente que milita no futebol, a gente não pode viver só de elogios e aplausos. A gente tem que viver também, saber lidar com as críticas, com as vaias, porque isso é o direito do torcedor. Então, assim, eu só peço que eles nos incentivem nos 90 minutos e no final do jogo. Se a gente agradou eles entregando performance e resultado, tudo bem. Se também tiver que reivindicar algo após a partida, eles podem ter a certeza que eles vão ter o meu respeito e o respeito dos nossos jogadores, aquilo que eles manifestarem na torcida. A questão do Matheus Vinícius é um jogador que faz uma temporada brilhante, né? Teve a expulsão no último jogo, isso já foi conversado internamente sobre, eu falo que essas coisas eu trato internamente. Ele é um jogador que está em prospecção, é um jogador que está evoluindo, crescendo na carreira, é um jogador que nos entregou muito nessa temporada, um jogador que eu posso reputar que tem um futuro brilhante, né? O presente dele já é um presente brilhante, ele tem um futuro brilhante, é um jogador que tem tudo que crescer, que evoluir, como está evoluindo, e chegar num bom patamar no futebol brasileiro, né? Mas é um jogador que eu te reputo que ele tem as valências muito boas, que ainda está desenvolvendo elas em crescimento, entendeu? A questão do Israel é uma questão que ele está se preparando, né? Tá nos estágios, cumprindo os protocolos internos, e para esse jogo ele ainda não tem condição de ser relacionado, né? Como vocês sabem, que já foi dito até pelo nosso departamento médico, foi uma lesão complexa, né? Então, assim, essa questão médica, né, cabe a mim a contextualizar, não cabe a mim contextualizar e pontuar, que de medicina eu passei longe da faculdade, né? Por mais de ter essa experiência, nós temos aí o Dr. Antônio Mário, nosso diretor médico, um cara espetacular, ímpar, e nós temos aqui, nossos médicos são espetaculares, então eles estão mais preparados para falar da questão médica do Israel, mas o que eu posso pontuar para você, que ele não vai ser relacionado para esse jogo, que ele ainda está num processo de recuperação, entendeu? E de evolução dentro do trabalho, tá? E temos dois outros bons laterais, que é o Totti e é o Yuri. Enquanto a gente não pode contar com ele, a gente vai trabalhando esses dois atletas que possam entregar o melhor para a nossa equipe e a gente ter um bom jogo no domingo. Uma coisa que eu posso te garantir a todos vocês: o único problema que a gente não tem aqui é problema físico. Nosso preparador físico é de excelência. Nossa preparação física é de excelência. Às vezes o time tem uma queda técnica. E eu vou até chamar essa responsabilidade mais para mim. Ela pode ter uma queda tática, ela pode ter uma queda técnica, mas uma coisa, meu querido, eu te garanto, que a nossa queda não é física. Nosso time é muito bem preparado fisicamente. Muito bem preparado fisicamente. Haja vista que a gente jogou um jogo contra o Central com -1, aos 23 minutos do segundo tempo. Tomamos o gol e no final nós tivemos um jogo de imposição, nos últimos 10, 15 minutos buscando o gol, e se meu time não tivesse bem de perna, a gente não conseguiria nem com -1 chegar na área do Central. Então, fisicamente, nosso time é muito bem preparado. Existe um trabalho aí feito de excelência, não só pelo Gustavo, mas pelo Tacão, pelo Romão, né, pelo departamento físico. Isso aí é uma coisa que eu tenho tranquilo. Nosso DM continua zerado na questão dos musculares. Nós já temos hoje o Israel, né, voltando. É muito difícil um time no futebol brasileiro ficar 2 meses com o DM zerado. Eu até brinco com o meu DM. Vocês estão jogando tranca todo dia? Porque não tem tratamento, tem manutenção. Então, essa parte física, isso é uma coisa que menos me preocupa dentro do Santa Cruz.
Matheus Melo é um jogador que ficou muito tempo inativo, né? Quando eu cheguei, ele já estava inativo há um bom tempo, ficou um bom tempo inativo comigo. É um jogador que está crescendo nos treinamentos, está evoluindo. É um jogador que teve a oportunidade de fazer 50 minutos de um jogo-treino, que eu te digo, um campo mais aberto, né? Porque hoje em dia você faz um coletivo a pronto, não é um coletivo como era de 20 anos atrás, que você solta a bola no meio e tem 2 tempos de 35. O coletivo já pronto é um ajuste. Você para aqui, corrige uma linha, você para aqui, corrige um bloco, corrige um setor. Então não é, como a gente diz, um campo aberto, onde o jogador tem 45 minutos ali de um volume muito grande. E por isso que às vezes a gente faz esse jogo-treino para jogadores que têm poucas minutagens. Mas ele é um jogador que está evoluindo, está crescendo. E a gente, assim, que entender que é o momento da gente lançá-lo ou durante o jogo ou para iniciar uma partida, a gente vai optar por ele, que é um jogador que tem se entregado bastante no treinamento do dia a dia, está com a cabeça boa, está focado, está treinando, vai ser pai, está feliz. E assim, quando a gente entender que é o momento, a gente vai lançar ele, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica e pode nos ajudar na nossa trajetória. Sim. Boa pergunta. Eu tenho um equilíbrio muito grande nessa posição. Eu tenho um equilíbrio muito grande na lateral direita e eu tenho um equilíbrio muito grande na lateral esquerda. A gente não tem uma diferença técnica assim de falar, pô, ou esse jogador está performando de uma maneira que não dá nem para pensar num substituto nesse momento. Eu acho que a disputa, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, ela está em aberto. E eu estou tentando, nessa trajetória, prospectar os jogadores da lateral direita e prospectar os jogadores da lateral esquerda, dando uma continuidade de 2, 3 jogos, para aí sim eu definir, né, quando um pouco mais para frente, não, esse lateral agora vai ter a sequência na lateral direita e esse lateral vai ter a titularidade da lateral esquerda. Posso dizer, meu querido, que está em aberto. E aí eu quero oportunizar eles para que eu tome, falar, esse aqui vai ser o titular, esse aqui vai ser o titular. Por que me dá esse direito de estar em aberto? Porque eles são muito equilibrados, né? Tanto na lateral direita quanto na esquerda. Um tem uma valência melhor para atacar, outro tem para defender, outro tem na bola aérea, outro tem na construção do jogo. São valências, mas se você pegar no cômputo geral, eles são muito equilibrados. E posso dizer para você que eu estou num momento de observação na lateral direita e na lateral esquerda, porque quando eu coloco no jogo, eles me entregam bem parecido. Mas eu vou tomar essa decisão, podem ficar tranquilos que eu não me furto de tomar as decisões e falar assim, esse agora tem a sequência de titular e esse tem a sequência de titular.